Então, pessoal, nós vamos continuar aí entrando no mercado de ações, bolsa de valores, mercado financeiro, trazendo mais conceitos para vocês estarem cada vez mais inteirados, com mais clareza sobre o assunto, certo? Então, vamos lá. A gente vai falar um pouco dos tipos de mercados, certo? Brevemente agora, a gente vai abordar alguns conceitos aqui. Um deles é esses três aí, certo? O mercado à vista é onde tu compra a ação diretamente, certo? Compra da empresa ali são negociados, das empresas com os investidores, está comprando ali. O mercado futuro é quando tu compra um direito de comprar no futuro, certo? Onde se negocia aplicações com data de vencimento determinada. Então tu compra um determinado tipo de investimento no tempo futuro, certo? Ou vende no tempo futuro. É um pouco, a gente não vai falar muito sobre esses, mas são algumas possibilidades que tem dentro da bolsa, certo? E mercado de derivativos voltado para negociações mais sofisticadas, certo? A gente vai se deter no mercado à vista, certo? Mas nada impede depois aqui a gente abordou o assunto para você aqui já e você está aprofundando aí com o tempo mais esses outros mercados. Mas isso aqui já é o suficiente para você ter um resultado consistente e interessante, tá? Bom, lote padrão e mercado fracionário, tá? Isso é importante a gente falar que tem dentro do mercado de ações, certo? O lote padrão é a quantidade mínima de ações que pode ser negociada na bolsa. Então, o lote padrão são 100 ações dentro de um lote, certo? Ou seja, quando o investidor deseja comprar ou vender uma ação, há um valor mínimo que deverá ser lançado de geralmente 100 papéis. Tá? No mercado padrão, no lote padrão, são 100 ações, certo? Caso queira comprar ações individualmente, queira comprar uma ação, duas, três de uma empresa, então precisará acessar o mercado fracionário. Então entenda bem isso. Tá? O mercado padrão é 100 ações, é um lote padrão, são 100 ações, são negociadas. É o mercado padrão, certo? O mercado fracionário são de 99 a uma ação que você pode estar comprando. Então tem ações aí que custam R$ 10, menos de R$ 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Pode estar comprando aí uma ação dessa se tu quiser, certo? No mercado fracionário. Então, vocês entenderem, existem esses dois mercados na bolsa de valores para as ações. Vamos para os tipos de ações. Existem dois tipos de ações básicos, certo? São ordinárias e preferenciais, certo? As ordinárias têm essa sigla 1 aqui, oferecem direito ao voto nas assembleias, mas são preferencialmente no recebimento de dividendos, mas sem preferência do recebimento de dividendos. Então, as ações ordinárias ou são as ações onde tu tem certo direito a votar, a participar de assembleias de votos, certo? Mas tu não é a preferência no recebimento de dividendos, certo? O peso do voto também é medido pelo volume de ações ordinárias que o investidor possui. Então, se tu tem muitas ações ordinárias, teu peso no voto é maior, não é igual, certo? Ao que tem menos ou mais ações que tu. As ações preferenciais oferecem ao investidor a preferência no recebimento de dividendos da empresa, certo? Dividendos, já falando de antemão para vocês, é quando a empresa lucra e ela decide distribuir esse lucro para os acionistas. Então, tu recebe ali o lucro da empresa, dependendo da quantidade de ações que tu tem e de quanto a empresa paga de dividendo por ação. Então, se tu tem ação PN, tu é preferência em receber dividendos da empresa. Inclusive em caso de falência ou liquidação. Por outro lado, os detentores das ações PN não têm direito a voto nas assembleias, certo? Então tu não vai decidir nada, não tem voto, só vai receber do dividendo, ser preferência nesse recebimento. Então essas são as diferenças das ações, certo? PN e ON. Normalmente as PNs têm mais liquidez no mercado. Liquidez é uma palavra que se diz quando é fácil de vender elas, de tornar uma ação em dinheiro, certo? Então tem muito mais liquidez as preferenciais PN, certo? Então, algumas siglas e números que tem na bolsa de valores, tá? Ó, entre as ações preferenciais ordinárias também existem algumas variações que são classificadas por números que variam de 1 a 10. Confira o significado de cada número. Então, as ações têm siglas, certo? A gente já vai explicar a sigla aqui, ó, por exemplo, essa aqui é a sigla das ações da Petrobras. Petri
As ações da Petrobras. O 4, esse número 4, significa que são ações preferenciais, aquelas que têm preferência no recebimento de dividendos. Certos dividendos, por sua vez, são quando a empresa decide distribuir uma porcentagem do lucro para os acionistas. Certo? Então, ter o 4 na sigla da ação é ação PN, preferencial no recebimento de dividendos. Certo? O 3 é a ação ordinária, que foi o que a gente falou ali, tem direito a voto. Então, as ações ON têm o símbolo 3 e as ações PN têm o símbolo 4, certo? Então, é isso aí. Então, aqui tem mais algumas outras números, certo? Que significa algumas coisas também. Cada ação às vezes tem um significado que a empresa atribuiu, então é interessante ir no site do investidor. A empresa tem um site do investidor que tu entra e tu vê lá o que significa cada coisa, certo? Que a empresa emite, que a empresa faz e preferencialmente aos símbolos, certo? Por exemplo, esses BDRs aqui são ações norte-americanas que são negociadas na bolsa brasileira, ações estrangeiras. Você pode comprar aqui ações do Google, por exemplo, entendeu? Mas é um pouco diferente de tu comprar lá, então tem uma certa diferença. Então, tem algumas outras siglas aqui. A gente vai deixar um e-bookzinho aqui na nossa plataforma aqui para você baixar e tá entendendo mais o significado de cada um. Mas de antemão, isso aqui já resolve a situação. 4 e 3, certo? Então, isso aí, vamos continuar. Então, como mostramos aqui, a Petri 4, que são as ações preferenciais da Petrobras, certo? Petri 3, ó, as ações ordinárias, certo? Algumas vantagens, como a gente falou já, né? Dividendos para as ações com símbolo 4, que significa preferencial, e 3 é para as ordinárias. E a liquidez, aquilo que eu falei, que é a facilidade de vender ou transformar algo em dinheiro, ou a facilidade de vender as ações, para as ações com símbolo 4 é sempre maior, certo? Mas há alguns casos em que as ações preferenciais e ordinárias estão em uma ação só, 3, em um símbolo só, símbolo 3, certo? Então só para vocês terem essa dinâmica que existe no mercado aí. Então vamos lá. Classificação das ações, dos segmentos. Tá, existem aí no mercado financeiro alguns termos e um deles é esses termos aí, das classificações e tipos de ações. Né? Uma ação mais popular que a outra, uma que é mais fácil de comprar e vender, uma que é menos popular, medianamente popular e assim por diante. Então tem as blue chips, que são as ações mais populares da bolsa, certo? São as que mais são negociadas, que mais tem volume financeiro de troca, compra e venda. São as blue chips que todo mundo quer, digamos assim, certo? Mid caps são um pouco abaixo ali das blue chips. Small caps também mais abaixo. E penny stocks são ações bem abaixo, aí, quase ninguém quer, digamos assim, certo? Então as blue chips elas já tiveram uma valorização muito interessante e as empresas gostam dessas empresas e os investidores gostam dessas empresas e querem estar comprando as ações. São grandes empresas aí, Itaú, Banco do Brasil, são empresas bem renomadas aí no Brasil, né, no país. O pessoal está querendo comprar a participação dessas empresas, as ações são classificadas como os blue chips, as blue chips. Mid caps um pouco abaixo, as small caps mais abaixo ainda. Só que é interessante falar que as small caps são empresas não tão conhecidas, né, mas são as com maior potencial de valorização de crescimento, porque como elas não são tão grandes quanto as blue chips, elas têm potencial de crescer, né? Então, qual o potencial de crescimento que uma empresa do Itaú tem? Já é uma empresa que está espalhada pelo Brasil inteiro aí. Então, só se ela quiser expandir internacionalmente, ou criar, ou comprar mais empresas. Mas, de forma geral, a empresa já é grande. Já é difícil ela crescer mais ainda, entendeu? É mais fácil uma empresa pequena crescer. É lógico, né? Então, small caps tem essa possibilidade. Só que, por sua vez, a gente não tem certeza qual que vai crescer. Então, tem que acompanhar, tem que estudar. Então, a gente aconselha ter blue chips na carteira, ter small caps na carteira também. Uma estratégia de investimento. Então, vamos citar algumas ações aqui. Vamos diretamente para algumas ações.
certo? Nós temos aqui as lojas americanas, Lame 4 é o símbolo das lojas americanas, tá? Lame e o 4 preferencial, a gente já falou. Vocês verem aí algumas ações aí, quanto está sendo cotada aí atualmente em 2020, certo? R$ 24. Estava nessa data. Última atualização, ó, 4/30, certo? Então, dia 30 do 4, quer dizer, do mês 4 de abril. Então, em abril de 2020, as ações das lojas americanas foram cada uma por R$ 24. Se você quisesse comprar uma no mercado fracionário, era esse preço que você ia pagar numa ação. Não é tão caro quanto as pessoas acham que é, né? Então, com menos de R$ 30 aqui, tu compra uma participação acionária, né? Uma participação na empresa das lojas americanas. Só para te ter uma ideia, certo? Magalu, Magazine Luiza, certo? MGLU 3 aí, então R$ 49. Então bem mais caro já, né? Do que a lojas americanas, certo? Por alguma razão, certo? O mercado está querendo comprar mais essa do que essa neste momento, né? Para vocês terem uma ideia. E olha só no longo prazo, como a gente falou antes, olha o crescimento, né? E percebe que tem queda, né? Tem subidas e quedas, mas uma tendência de alta. A VEG, que é uma empresa de motores elétricos, R$ 39 cada ação. É uma boa empresa, tem bons indicadores financeiros. E aqui a gente trouxe esse gráfico também para exemplificar o crescimento da Netflix, para trazer para vocês essa curiosidade aí, né? O IPO da Netflix foi em 2002, quando ela recém abriu capital, lançou as ações na bolsa. E olha a subida. Em janeiro de 2007, o Streaming Service foi lançado, o serviço de streaming que nós conhecemos hoje. Por incrível que pareça, antes desse período, a Netflix era uma empresa de locadora de filmes, certo? E chegou em 2007 o serviço de streaming, esse serviço que nós conhecemos hoje, que você paga uma assinatura e assiste os filmes online na plataforma Netflix, foi lançado, né? E desde então as ações da Netflix começaram a subir. Aqui teve uma questão, ó, que fez as ações caírem, o mercado reagiu mal, não gostou do que aconteceu aqui em 2011, mas ó, esse aqui, House of Cards, foi o primeiro conteúdo próprio que a Netflix criou. Aí desde então as ações estão numa subida interessantíssima. Então, só para vocês terem uma ideia aí da Netflix, é importante você estudar a história da empresa, né? Estudar algumas coisas dentro da empresa que acontece, ideias, então, dos próprios gestores, né, que eles têm. Então, para vocês terem uma ideia, certo? Vamos lá então. A Apple, que vocês terem uma ideia, ó, o crescimento que ela teve também. A gente analisar aí o crescimento da Apple. Então, pessoal, o resumo da aula de hoje foi este, certo? Tipos de mercados, lote padrão, mercado fracionário, ações preferenciais ordinárias. E a gente analisou aí algumas ações aí para vocês terem uma ideia dos preços atualmente aí, que estão sendo negociados na bolsa, certo? R$ 24 a loja americana, 49. Pelo menos em abril de 2020 pode ter caído esse valor, dependendo da data que você estiver assistindo esse vídeo, mas só para vocês terem uma média aí. E a Netflix aí, né? E a Apple. Então tá, pessoal, tá? Aguardando vocês nos próximos vídeos.